Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro e vamos bater um papo aqui nesse vídeo agora rapidinho aqui sobre objeções. Por que que a gente não consegue vender? Por que que algumas vezes parece que eu vou fechar uma venda, mas o cliente só fica dando uma desculpinha lá no final? Por que que parece que algumas vezes eu não consigo nem chamar a atenção do cliente, ele não quer nem me ouvir, eu não consigo fazer ele prestar atenção em mim para ele ouvir tudo que eu tenho? Por que que acontece tanta objeção? Será que é a crise? Será que eu que estou fazendo alguma coisa de errado? O que que acontece? Bom, eu vejo como três os principais motivos que levam vendedores e empreendedores a receberem objeções. O primeiro deles, infelizmente um dos mais comuns que existem, é simplesmente porque aqueles clientes, os potenciais clientes que a gente está conversando, não precisam do nosso produto. Seria muito bom, seria ótimo, seria perfeito, utópico se todo mundo precisasse do nosso produto. Mas a gente sabe e tem que levar isso à consideração que não é verdade. Não é todo mundo que tem a necessidade. Então você pensar muito bem qual que é o perfil das pessoas que realmente têm a necessidade que você pode resolver e começar seu processo de vendas, colocar seu funil de vendas direcionado para essas pessoas, vai ajudar aí muito a você parar de receber objeção. Porque senão não adianta. Claro que eu queria que todo mundo comprasse meu curso de vendas, mas não é todo mundo que precisa. Então por que que eu vou ficar focando nessas pessoas que não precisam? Para eu gostar de receber 999 nãos para conseguir só um sim? Não, vamos estudar isso, o que está acontecendo. Vamos qualificar esses potenciais clientes. O principal modo de qualificar é pensar se ele realmente tem a necessidade do que eu posso resolver. Depois a gente tem que pensar também, ele tem dinheiro, porque algumas vezes ele tem a necessidade, mas ele não tem o dinheiro que custa para comprar seu produto ou seu serviço também. Ou algumas vezes não é ele que toma a decisão, ele tem que falar com o pai, com a mãe, com o sócio, com o diretor, com o gerente, com o cara que vai usar. Qualifica muito bem seu potencial cliente, vê se ele realmente é um potencial cliente para daí sim você diminuir o número de objeção para estar falando com um cliente de verdade em potencial. Segundo motivo que eu vejo que vendedores perdem vendas é se aquele cara é um cliente potencial, só que a gente faz a oferta antes da hora. Não adianta nada a gente qualificar, a gente perceber que ele é realmente um cliente potencial, só que aquela pessoa ainda não percebeu isso. Então, se a gente fizer a nossa oferta, ele vai falar não, ele vai inventar qualquer coisa para parar de te ouvir, parar de te ver, parar de você ficar procurando ele. Porque, por mais que ele tenha necessidade, ele ainda não percebeu que ele tem essa necessidade. Ou se ele acha que ele tem um problema, ele é um problema pequeno, ele acha que ele pode conviver com esse problema. Então a gente tem que aumentar esse problema, a gente tem que fazer primeiro ele perceber que tem um problema também, e depois a gente tem que aumentar esse problema, a ponto que ele vai ficar com vontade de resolver, e aí sim é hora da gente fazer a nossa oferta. Como que a gente faz para ele perceber que ele tem um problema e que esse problema é grande o suficiente para resolver? Com perguntas, um diálogo, não um monólogo. A gente tem que conversar com ele, independente se suas vendas são pessoais, se você fala por telefone, por WhatsApp, por e-mail, como é que você fale? Você tem que colocar isso no seu processo de vendas. Primeiro faz ele perceber que tem a necessidade, com perguntas que começam com o que, como, qual, o que você faz, por que você faz tal atividade, como que você realiza tal tarefa, para daí sim você achar o problema e depois você vai conseguir aumentar esse problema. Faz ele imaginar as consequências que ele vai ter se ele não resolver esse problema. O que te implica isso? Quais os efeitos que isso traz? A longo prazo isso é ruim para você? Faz ele perceber que ele realmente tem essa necessidade e que é uma grande necessidade. Para aí sim, depois disso, você oferecer seu produto e aí diminuir as objeções que você pode receber. E o terceiro motivo é quando o cliente tá em potencial, ele tem a necessidade, ele já percebeu que ele tem a necessidade que ele precisa resolver, só que ele vai optar por um concorrente seu e não por você. O que a gente tem que fazer nessa hora? A gente tem que mostrar que a gente não é só a melhor opção para ele, a gente tem que se mostrar como a única opção para ele resolver esse problema. Se seu mercado, seu produto permitir isso, oferece uma demonstração para ele testar, dá exemplo de outras pessoas que estavam nessa mesma situação que ele conseguiram resolver o problema com o seu produto, foca nas características do seu produto que são diferentes do concorrente.
As características são boas nessa hora, se ele já está decidido pela compra. Se ele não está decidido pela compra ainda, não fale das suas características. Mas se está lá no funil de venda, lá embaixo do funil de venda mesmo, aí sim você pode entrar sobre as características do que você vende para você se provar que você é melhor do que seus concorrentes. E lembra, foca no que ele valoriza, não queira ficar falando tudo que tem no seu produto se ele não valoriza isso. Mas se você realmente focar no que ele valoriza, falar frases que ele já te disse antes durante a negociação, ó, que nem você mesmo disse que você precisa disso, valoriza isso, eu posso te oferecer isso. Beleza? Então estuda seu processo de vendas, por que você recebe objeções e trabalha com elas.